Jeremias. Irmial. Capítulo 49. Assim diz Yahweh a respeito dos amonitas. Por acaso Israel não tem filhos? Por acaso não tem herdeiro? Então, por que Malcã se apossou de Gade? E por que seu povo está morando nas cidades de Israel? Portanto, estão chegando os dias, em que farei ouvir o toque de guerra contra Rabá dos Amonitas. Ela se tornará um montão de ruínas abandonadas, e as suas aldeias dependentes serão incendiadas. E Israel despojará aqueles que o despojaram. Lamente, ó Esbom, pois Ai foi destruída. Clamem, ó aldeias dependentes de Rabá. Vistam-se com pano de saco. Chorem e corram de um lado para outro entre os currais de pedra, pois Malcã irá para o exílio, junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque você se gaba dos seus vales, das suas baixadas bem regadas, ó filha infiel, que confia nos seus tesouros e diz: quem virá contra mim? Estou trazendo algo terrível sobre você. Diz o soberano rei, Yahweh dos exércitos. Da parte de todos à sua volta. Você será espalhada em todas as direções, e ninguém reunirá os fugitivos. Mas depois reunirei o povo cativo dos Amonitas. Assim diz Yahweh dos exércitos a respeito de Edom. Será que não há mais sabedoria em Temã? Deixaram de existir os bons conselhos daqueles que têm entendimento? Será que a sabedoria deles apodreceu? Deem meia volta, fujam. Escondam-se nas profundezas, ó habitantes de Dedã. Pois vou trazer calamidade sobre Achu, quando chegar o tempo de eu voltar a minha atenção para ele. Se colhedores de uvas viessem até você, não deixariam sobrar algumas para respigar? Se ladrões viessem à noite, não arruinariam apenas o que quisessem? Mas vou despojar Achu. Vou expor seus esconderijos, para que ele não possa se esconder. Seus filhos, seus irmãos e seus vizinhos, todos serão destruídos, e ele deixará de existir. Deixe os seus órfãos, e eu os preservarei vivos, e as suas viúvas confiarão em mim. Pois assim diz Yahweh. Vejam. Se aqueles que não foram condenados a beber o cálice da minha ira terão de bebê-lo, deveria você ficar completamente impune? Você não ficará impune, pois terá de bebê-lo. Pois jurei por mim mesmo, que Bosra se tornará um motivo de terror, um alvo de zombaria, um lugar devastado e um exemplo de maldição. E todas as suas cidades se tornarão uma ruína permanente. Eu ouvi uma notícia da parte de Yahweh, enviou-se um mensageiro para dizer às nações: reúnam-se e venham contra ela, preparem-se para a batalha. Veja. Eu tornei você insignificante entre as nações, desprezado entre os homens. O medo que você causava e a arrogância do seu coração o enganaram, ó você, que reside nos refúgios do rochedo, que ocupa o monte mais alto. Mesmo que você construa o seu ninho no alto, como a águia, eu o farei descer de lá. E Edom se tornará um motivo de terror. Todos os que passarem por ali olharão aterrorizados e assobiarão por causa de todas as suas pragas. Assim como aconteceu na devastação de Sodoma e Gomorra e de suas cidades vizinhas, ninguém morará ali, nenhum homem se estabelecerá ali. Vejam. Alguém virá contra as pastagens seguras como um leão que sai dos densos bosques ao longo do Iorda, mas num instante vou fazer com que ele fuja para longe dela. E designarei sobre ela aquele que foi escolhido. Pois quem é igual a mim? Quem me desafiará? Que pastor pode ficar de pé diante de mim? Portanto, ó homens, ouçam a decisão que Yahweh tomou contra Edom e o que ele pretende fazer contra os habitantes de Temã. Os cordeiros certamente serão arrastados para longe. Ele desolará suas pastagens por causa deles. Com o estrondo da sua queda, a terra tremeu. Há um clamor. O som pode ser ouvido até no Mar Vermelho. Vejam. Como uma águia, ele subirá e mergulhará sobre a presa, e estenderá as asas sobre Bosra. Naquele dia, o coração dos guerreiros de Edom vai se tornar como o coração de uma mulher em trabalho de parto. A respeito de Damasco. Amate e Arpade foram envergonhadas por causa das más notícias que ouviram. Elas estão derretendo de medo. O mar está agitado e não pode ser acalmado. Damasco perdeu a coragem. Ela se virou para fugir,
mas o pânico tomou conta dela. Dores e aflição a dominaram, como acontece com a mulher que está dando à luz. Como é que a cidade louvada não foi abandonada, a cidade alegre? Pois seus jovens cairão nas praças, e todos os soldados morrerão naquele dia. Porei fogo na muralha de Damasco, e ele devorará as torres fortificadas de Ben-Hadad. Assim diz Yahweh a respeito de Quedar e dos reinos de Razor, conquistados por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Vão. Subam a Quedar e destruam os filhos do Oriente. Peguem as tendas deles e seus rebanhos, os panos das tendas deles e todos os seus bens. Levem os camelos deles. As pessoas gritarão para eles. Há terror em toda a parte. Fujam, vão para longe. Escondam-se nas profundezas, ó habitantes de Razor. Pois Nabucodonosor, rei de Babilônia, traçou uma estratégia contra vocês e armou um plano contra vocês. Vão. Subam contra a nação que está em harmonia, morando em segurança. Ela não tem portas nem trancas, eles moram isolados. Seus camelos se tornarão despojo, e seus muitos rebanhos, saque. Eu espalharei em todas as direções aqueles que cortam o cabelo nas têmporas, e trarei a sua calamidade de todos os lados. E Razor se tornará um esconderijo de chacais, uma desolação permanente. Ninguém morará ali, e nenhum homem se estabelecerá nela. No começo do reinado de Zedequias, rei de Alda, o profeta Irmial recebeu a seguinte palavra de Yahweh a respeito de Elão. Assim diz Yahweh dos exércitos. Estou quebrando o arco de Elão, a fonte do seu poder. Vou trazer os 4 ventos das 4 extremidades dos céus sobre Elão, e vou espalhar seus habitantes na direção de todos esses ventos. Não haverá nação para onde não serão levados os que forem espalhados de Elão. Deixarei os elamitas apavorados diante dos seus inimigos e dos que procuram tirar a sua vida, e vou trazer sobre eles uma calamidade, a minha ira ardente. Vou enviar a espada atrás deles até que eu os tenha exterminado. E colocarei o meu trono em Elão, e destruirei o seu rei e os seus príncipes. Mas, na parte final dos dias, vou reunir o povo cativo de Elão. Jeremias. Irmial. Capítulo 50. Esta é a palavra que Yahweh falou a respeito de Babilônia, a respeito da terra dos caldeus, por meio do profeta Irmial. Anunciem entre as nações e façam uma proclamação. Ergam um sinal e façam uma proclamação. Não escondam nada. Digam: Babilônia foi tomada. Bel foi humilhado. Merodach ficou apavorado. As imagens dela foram humilhadas. Seus ídolos repugnantes ficaram apavorados. Pois uma nação veio contra ela desde o norte e fez da terra dela um motivo de terror. Ninguém mais mora nela. Tanto homens como animais fugiram. Eles foram embora. Naqueles dias e naquele tempo, o povo de Israel e o povo de Alda virão juntos. Virão caminhando e chorando, e juntos buscarão a Yahweh, seu Criador. Eles perguntarão o caminho para Sião e voltarão o rosto naquela direção, dizendo: Venham, vamos nos unir a Yahweh num pacto eterno, que não será esquecido. Meu povo se tornou um rebanho de ovelhas perdidas. Seus próprios pastores fizeram com que elas se perdessem. Eles as levaram para os montes. Fizeram-nas vaguear pelos montes e pelas colinas. Elas se esqueceram do seu lugar de descanso. Todos os que as encontraram as devoraram. Seus inimigos disseram: Não temos culpa, pois eles pecaram contra Yahweh, contra a morada de justiça e a esperança dos seus antepassados que estava em Yahweh. Fujam do meio de Babilônia, saiam da terra dos caldeus, e sejam como os animais que saem na frente do rebanho. Pois estou despertando e trazendo contra a Babilônia um grupo de grandes nações da terra do norte. Elas virão contra ela em formação de batalha, por aquela direção ela será tomada. Suas flechas são como as de um guerreiro que deixa os pais sem seus filhos. Elas não erram o alvo. A caldeia se tornará despojo. Todos os que a saquearem ficarão plenamente satisfeitos. Pois vocês se alegravam, vocês exultavam enquanto saqueavam a minha herança. Vocês pulavam como uma novilha na relva verde e relinchavam como garanhões.
sua mãe foi envergonhada. Aquela que os deu à luz ficou desapontada. Vejam. Ela é a menos importante das nações, um ermo árido, um deserto. Por causa da indignação de Iau, ela não será habitada. Ficará completamente desolada. Todos os que passarem por Babilônia olharão aterrorizados e assobiarão por causa de todas as suas pragas. Venham contra a Babilônia em formação de batalha por todos os lados, todos vocês que armam o arco. Atirem contra ela, não poupem flechas, pois foi contra Iau que ela pecou. Deem um grito de guerra contra ela por todos os lados. Ela se rendeu. Suas colunas caíram, suas muralhas foram derrubadas, pois é a vingança de Iau. Vinguem-se dela. Façam com ela o mesmo que ela fez. Eliminem de Babilônia o semeador e aquele que usa foice no tempo da colheita. Por causa da espada cruel, cada um voltará para o seu próprio povo, cada um fugirá para a sua própria terra. O povo de Israel é como ovelhas perdidas. Foram leões que as espalharam. Primeiro, o rei da Assíria as devorou, depois Nabucodonosor, rei de Babilônia, roeu os seus ossos. Portanto, assim diz Iau dos exércitos, o Criador de Israel: Ajustarei contas com o rei de Babilônia e com a sua terra do mesmo modo que ajustei contas com o rei da Assíria. E vou trazer Israel de volta à sua pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã. Ele ficará saciado nas montanhas de Efraim e de Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, a culpa de Israel será procurada, mas não haverá nenhuma, e os pecados de Alda não serão achados, pois perdoarei aqueles que eu deixar sobreviver. Ataque a terra de Merataim e os habitantes de Pecode. Que eles sejam massacrados e completamente destruídos. Faça tudo o que lhe ordenei. Ouve-se o barulho de guerra no país, uma grande catástrofe. Já que foi cortado e despedaçado o martelo que golpeava toda a terra. Já que Babilônia se tornou um motivo de terror entre as nações. Armei um laço para você, ó Babilônia, e você foi apanhada sem perceber. Você foi achada e capturada, pois foi a Iau que você contestou. Iau abriu seu arsenal e está trazendo para fora as armas da sua indignação. Pois o soberano rei, Iau dos exércitos, tem um trabalho a fazer na terra dos caldeus. Venham contra ela de lugares distantes. Abram os celeiros dela. Amontoem os seus despojos como se fossem cereais, destruam-na completamente. Que não sobre ninguém nela. Massacrem todos os seus novilhos, que eles sejam levados ao abate. Ai deles, pois chegou o seu dia, o tempo do seu ajuste de contas. Ouve-se a voz dos fugitivos, dos que escapam da terra de Babilônia, para anunciar em Sião a vingança de Iau, nosso Criador, a vingança pelo seu templo. Convoquem arqueiros contra a Babilônia, todos os que armam o arco. Acampem ao redor dela, que ninguém escape. Retribuam-lhe conforme os seus atos. Façam com ela o mesmo que ela fez. Pois ela agiu de modo arrogante contra Iau, contra o sagrado de Israel. Por isso, seus jovens cairão nas praças, todos os seus soldados serão eliminados naquele dia. Veja! Eu estou contra você, ó insolente! Diz o soberano rei, Iau dos exércitos. Pois tem de chegar o seu dia, o tempo em que ajustarei contas com você. Você, ó insolente, tropeçará e cairá, não haverá ninguém para levantá-la. Eu porei fogo nas suas cidades, e ele devorará tudo o que estiver em volta de você. O povo de Israel e o povo de Alda estão oprimidos e são mantidos presos por todos os que os levaram cativos. Eles se recusam a libertá-los. Mas o seu resgatador é forte, e Iau dos exércitos é o seu nome. Ele certamente defenderá a causa deles, para dar descanso à sua terra e trazer agitação aos habitantes de Babilônia. E nosso amado Iau, o rei de Israel diz: Uma espada virá contra os caldeus, contra os habitantes de Babilônia, contra os seus príncipes e contra os seus sábios. Uma espada virá contra os falsos profetas, e eles agirão como tolos. Uma espada virá contra os seus guerreiros, e eles ficarão apavorados. Uma espada virá contra os seus cavalos e os seus carros de guerra, e contra todos os diferentes povos que há no meio dela, e eles se tornarão como mulheres. Uma espada virá contra os seus tesouros, e eles serão saqueados.
Uma devastação virá sobre as suas águas, e elas secarão. Pois ela é uma terra de imagens esculpidas, e por causa das suas visões assustadoras, eles agem como loucos. Por isso, os animais do deserto morarão ali com os animais uivantes, e os avestruzes morarão nela. Ela nunca mais será habitada nem povoada de geração em geração. Assim como aconteceu quando o Criador devastou Sodoma e Gomorra e suas cidades vizinhas, ninguém morará ali, e nenhum homem se estabelecerá ali. Vejam! Um povo está vindo do norte. Uma grande nação e reis poderosos serão despertados das partes mais distantes da terra. Eles se armam de arcos e lanças. São cruéis e não terão compaixão. O barulho deles é como o rugido do mar, ao virem montados em seus cavalos. Eles se unem em formação de batalha contra você, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a notícia a respeito deles, e suas mãos se abaixaram. Ele foi tomado de aflição, de dores como as de uma mulher que está dando à luz. Vejam! Alguém virá contra as pastagens seguras como um leão que sai dos densos bosques ao longo do Iorda, mas num instante vou fazer com que eles fujam para longe dela. E designarei sobre ela aquele que foi escolhido. Pois quem é igual a mim? Quem me desafiará? Que pastor pode ficar de pé diante de mim? Portanto, ó homens, ouçam a decisão que El tomou contra a Babilônia e o que ele pretende fazer contra a terra dos caldeus. Os cordeiros certamente serão arrastados para longe. Ele desolará suas pastagens por causa deles. Com o estrondo da tomada de Babilônia, a terra tremerá, e um clamor será ouvido entre as nações.